Irmãos, vamos à palavra do Senhor, porque Deus é bom em todo o tempo e Ele está conosco aqui e agora. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Aleluia. Confesso que, mais uma vez, estou muito nervoso. Se não estivesse, seria estranho, né? Mas eu quero aqui trazer mais uma palavra. No meu coração, vai ser a última ministração focada no tema plenitude. Depois nós vamos continuar trabalhando com plenitude, mas nós vamos mudar a temática. E eu quis encerrar essa temática de plenitude, trazendo essa última, se Deus assim permitir. Nós, a partir do domingo que vem, será o domingo de Páscoa, quando nós falaremos da ressurreição, enfim, e depois mudaremos a temática dos temas das nossas mensagens, ok? Então, último tema, Deus tem falado muito ao nosso coração e eu quero aqui que o Espírito Santo seja poderoso em minha vida aqui para eu tentar falar aquilo que Ele remoeu tanto no meu coração e trouxe com tanta luz, tanta vida para mim. Eu queria que vocês fossem alcançados por essa palavra hoje. O tema da mensagem é: sem fé é impossível viver plenitude. Sem fé é impossível viver plenitude. Eu mudei aqui, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas também é impossível viver plenitude. Amém? Então, fé. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé, vou dar uma corrida rápida aqui em alguns versículos. Depois vamos finalizar falando sobre uma mulher que eu coloquei o nome dela de Dona Virtude. Ok? Então eu separei a mensagem hoje em 3 tópicos: fé, como adquirimos, né? Ou por que eu tenho fé, e uma história que vai basear. Obrigado, isso, muito obrigado. Vai basear todo esse contexto que o Senhor colocou no meu coração. Vamos iniciar então. Eu quero ler o versículo. Se você falar sobre fé, qual versículo vinha na sua mente? Fala para mim. Não olha. Hebreus 11:1. Muito bem, então vamos abrir em Hebreus 11:1 para definir um pouco aqui sobre fé. Alguma leitura ou outra que nós vamos ver na NVT, mas vamos manter na ARA, por favor. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Vou repetir para você gravar no seu coração aí a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza. Repita comigo: a fé é a certeza. A fé é a certeza das coisas que esperam. A convicção. Fala de novo: a convicção. De fatos que não se vê. Amém. No grego, a palavra fé é pistis. Pistis. Mais ou menos isso. Eu não sou grego. Fala de convicção da verdade. Da verdade de algo. É a convicção ou crença que diz a respeito do relacionamento do homem com Deus. Isso é fé. Das coisas divinas. Geralmente da ideia incluso de confiança, fervor santo, nascido de fé, unido à fé. É convicção. Salvação eterna através da fé. Convicção ou fé, como diz alguns aí, fé forte. Eu tenho uma fé forte. Vamos seguir aqui, eu quero ler alguns versículos sobre fé e nós vamos aqui definir algo rapidinho sobre fé. Então vamos passear aqui para a gente colocar um conceito ou um pano aqui, um tapete, uma base para a gente discorrer no caminho. Romanos 10:17, um versículo muito conhecido que nós estamos cansados de ouvir sobre fé. Como que a fé vem?
E é assim. A fé vem pela pregação, pela palavra de Cristo. Outras versões, a fé vem pelo ouvir. Então, como que nós adquirimos fé? Quem está comigo? Ouvindo a pregação da palavra de Cristo. Vai gravando aí, ó. A fé é convicção, certeza. A fé vem através de ouvir a palavra. Então, outro conceito aqui muito importante para você saber o que é fé. Você só tem fé se ouvir. A minha pergunta é: eu posso ter fé em outra coisa? Tudo depende do que você... O que você está ouvindo então? Vamos seguir. Marcos 11, 23. Preste atenção. Esse aqui é muito importante, esse versículo aqui, ó, no conceito de fé. Porque em verdade vos afirmo. Está comigo, Bruna? Está comigo? Que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, ou no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, se fará o que diz. E assim será com ele. Uau! Estão comigo? Prestando atenção nessa palavra? Por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração, ou em oração pedires, crede que recebeste, e será assim convosco. Amém? Presta atenção aqui na outra afirmação que Jesus falou aqui, ó. Em verdade vos afirmo, se você disser, diga a palavra disser. Está falando de palavra, está falando de você proferir, de você falar alto, de ouvir o que você está dizendo e falar a ele, e não duvidar no seu coração. Então aqui tem mais um conceito importante. Você tem que dizer, você tem que entender que a fé é convicção, que a fé vem pelo ouvir, mas quem tem que dizer? Eu. A fé vem por você dizer, e você tiver convicção. Então peraí que agora vamos ver se você está entendendo onde eu quero chegar. A fé tem que estar no coração. Você não pode duvidar no seu coração. Então não adianta só você ser papagaio. Não adianta só falar, ou como aqui a gente já aprendeu, aqui acho que foi a semana passada, não, foi no estudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você não é alguém que está com Jesus, porque senão vai ser só palavra jogada ao vento. Estão comigo? Então vamos abrir em Tiago 2, 14. Eu preciso correr, eu não posso ficar muito focado aqui, porque temos que caminhar para o fim. Tiago 2, 14, agora na NVI. Eu falei NVT, mas era NVI. Então como que eu tenho fé? Olha aí. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por isso, por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Vocês estão entendendo? Quer dizer, mostra-me a sua fé com palavras, com blá blá blá, com em nome de Jesus e não tem ação. Mostra as obras. Eu mostro as minhas obras e você fica falando sobre fé. Fé é ação. Fé é a... Estão comigo? Ação. Vamos
Vamos seguir que eu já estou caminhando para o final do primeiro ponto. Romanos 1,16. O primeiro ponto. Romanos 1,16. Volta na RA, por favor. Obrigado. Olha o que Paulo diz aqui. Por isso não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos que nele creem. Primeiro judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o justo que vive por fé, ele ouve a palavra da verdade, falando e agindo por fé. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão comigo de verdade? Então, pega o conceito de fé, porque por onde a gente vai descer agora, para depois descer mais um pouquinho, vai ser importante você lembrar disso. Romanos 14, 23. Último versículo. Bom, tem mais um ainda. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Está falando de contexto de comida. E tudo o que não provém de fé é... Estão entendendo? Eu já come, não come, eu como carne, o outro não come carne, então eu não vou comer. Se você faz alguma coisa sem fé, é pecado. Nós precisamos andar por... O justo viverá por fé. A Bíblia diz que se você comer algo envenenado, não fará dano algum se você comer por fé. Hebreus 11, versículo 6. E eu encerro a base da fé aqui agora, só rapidinho. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Vamos fazer uma reflexão. Será que a gente tem fé mesmo? Porque se a gente não tiver fé, a gente não está naqueles que dizem filho de Deus. Porque se eu não consigo agradar o meu Pai, porque eu não tenho fé, fé é suficiente para entrar no Santo do Santo, para ser filho de Deus. Conceito sobre fé. A fé é convicção. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé precisa ser proferida para ela entrar no seu coração, para você praticar obras de verdade. Senão vai ser só blá, blá, blá. Ok? Então, por que eu tenho fé então? Porque Jesus é a palavra. A fé vem através de Jesus. Presta atenção comigo, vamos ler. A palavra é Jesus. João 1:1. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. A vista estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela. A palavra é Jesus. Como lemos lá em Romanos
que através da palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Cristo. O verbo é Jesus, o verbo se fez carne, habitou entre nós de graça e de verdade. Ele nos tem dado todas as coisas. Mas eu quero colocar uma base aqui agora, dizendo que nós estamos nessa terra e a glória e a graça de Deus está em todo o lugar. Amém? Você crê que o Senhor está aqui? O Salmo 139 diz que se nós formos no céu, lá Ele está. Se a gente subir no mais alto, Ele estará. Se a gente descer no mais profundo, onde Ele está em todo o lugar. Não temos como nos esconder de Deus. Ok? Salmo 139, 7. Não precisa abrir. Deus criou todas as coisas. Deus fez o homem. Ele estava lá no jardim, ele diz: façamos o homem à imagem de Deus. Abra comigo agora em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se deu. Ele se deu por mim, ele se deu por você. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, aqui está dizendo que a plenitude de Deus estava sobre Jesus. Está sobre Jesus. A plenitude de Deus está sobre Jesus. E Ele tem nos dado para nós graça sobre graça, por intermédio da verdade, que é a palavra de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Colossenses 2:8. 8, 9 e 10. Advertência contra os falsos ensinos. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que está falando aqui, irmãos? Senão, colocando a base de fé errada. Cuidado, se você ficar ouvindo e se enredando a filosofias, a vãs sutilezas, a homens corruptos, a homens que falam mole, a tradições de homens, e conforme os rudimentos do mundo, que fé vai ser a sua? Que tipo de fé você vai ter? Mas aí ele termina: não segundo Cristo. Versículo 9. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Irmãos, em Cristo você tem a plenitude. Em Cristo você tem a capacidade de ser como Ele. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Presta atenção, porque eu quero chegar aqui numa parte para a gente caminhar para a terceira parte.
Adão era um homem perfeito. Sim ou não? Adão era eterno? Sim ou não? Antes do pecado, irmãos, presta atenção. Adão tinha condição de morrer se ele não comesse o fruto? Ele era um homem perfeito. Ninguém poderia matá-lo. Ninguém poderia tirar a vida dele, porque ele era eterno. O corpo dele era perfeito. Aí ele fala assim: pela ofensa de um homem só reinou a morte. Ele pecou e nós somos destituídos da glória de Deus. Jesus veio ao mundo. Romanos 5,17, um pouquinho mais para frente. Pela ofensa de um homem, por meio de um só, reinou a morte. Muito mais os que receberão a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. A saber, Jesus Cristo. Adão não podia morrer, mas Adão pecou. O primeiro Adão pecou. Veio o segundo Adão, Jesus Cristo, sem pecado. Aqui já falou que ninguém poderia tirar ele. Ele é eterno. Ele veio como homem, deixou a sua glória, a glória do unigênito, para ser como um homem, mas ele não tinha pecado. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Amém? Ninguém poderia, mas ele a deu voluntariamente. Ele se fez pecado. Preste atenção, irmãos. Jesus se fez pecado em meu lugar. Ele se fez maldito em meu lugar. Você estava condenado. Você estava escrito para viver eternamente na morte, juntamente com Adão. Mas Jesus concedeu a sua vida por mim e por você. Irmãos, e quando ele fez isso, ele derramou da sua plenitude sobre nós. E eu queria que você olhasse para isso e falasse, entendesse que Jesus, ele colocou você num patamar elevado de novo. Você hoje tem vida. Você hoje pode ser como ele. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o que o Espírito prometido. Vocês prestaram atenção nisso, irmãos? Ele se fez maldito por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, e nós, através da fé, recebêssemos o Espírito prometido. Versículo 14: a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele se entregou pelos nossos pecados. 1 João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Mas eu quero ler a última parte aqui dessa parte, para a gente caminhar para a parte final. Isaías 53:4. Não,
Vou ler 2 Pedro 1:3. Importante essa leitura. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e 1000 grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões do mundo, e por isso mesmo vos reunimos toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Amém? O Senhor tem nos dado todas as coisas. O Senhor tem nos doado todas as coisas que nos conduzem a uma vida piedosa. Ele tem nos capacitado a viver uma vida divina através de Cristo, nos livrando de toda a corrupção do mundo, nos livrando de toda a maldade. E Ele tem nos dado esse conhecimento de Jesus Cristo. Última leitura, Isaías 53:4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, eu queria que você entendesse algo aqui rapidinho, antes da gente falar da Dona Virtude. É uma mulher que eu vou falar aqui. Jesus, quando se tornou homem e foi ao madeiro, Ele, como diz Isaías, Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Ele se fez morte para que nós tivéssemos vida. Hoje nós podemos entrar e receber as bênçãos que aqui diz a 2 Pedro. Nós podemos ter uma vida piedosa. Nós podemos dar ordem à enfermidade, e ela tem que sair da nossa vida através da fé. Se nós realmente tomarmos posse da palavra de Deus que Cristo fez por nós, nós temos o poder de andarmos diferente nessa terra. Se nós realmente entendemos que Cristo fez por nós, irmãos, e tomarmos posse do que Ele fez, a enfermidade não tinha poder sobre nós. Nós poderíamos viver plenos. Vamos ler aqui, vou caminhar para a última parte. História de fé da Dona Virtude. É o nome que eu dei a essa mulher, porque a Bíblia não relata como era o nome dela. Eu vou ler rapidinho três histórias dela em 3 evangelhos diferentes. Eu queria que você ouvisse e você deixasse a palavra do Senhor entrar sobre o seu coração. Primeiro eu quero ler Lucas 8:42. A cura de uma mulher enferma. Dona Virtude. Enquanto ela ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a ninguém podia curá-la ou curar. Ela, o que gastava com médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele e tocou na hora da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Com todos
Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, as multidões o apertam e te oprimem, e tu dizes: quem me tocou? E contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que em mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar, se aproximou trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos e o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente foi curada. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Mateus 6:18. Preste atenção, irmãos, ficam comigo. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximou-lhe, adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe as mãos sobre ela e viverá. Jesus estava indo para a casa desse chefe Jairo, e Jesus, levantando-se em seguida, e também os seus discípulos, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e tocou a orla das suas vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Agora eu quero ler a última. Marcos é mais detalhista. Queria que você prestasse atenção na leitura de Marcos. Marcos 5:24. Começa assim: Jesus foi com ele. Está falando do Jairo. Jesus estava vindo aqui, irmãos, quando ele expulsou o endemoniado gadareno. Ele estava do outro lado do mar, e ele veio para a praia. Preste atenção, versículo 24. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, preste atenção, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu que o corpo dela estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se por meio da multidão, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que as multidões te apertam e dizem: quem te tocou? Ou quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia, aleluia. A palavra é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Como eu disse, Jesus estava vindo do outro lado do mar. Ele tinha curado um homem que há muito tempo estava endemoniado com legião. Legião parece que é de 6.000 a 7.000 demônios. Um homem só pode alojar 7.000 demônios dentro de si. Irmãos, onde habitou o pecado, superabundou a graça. Imagine a plenitude de Deus sobre você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Grande multidão cercava Jesus. Irmãos, aqui presta atenção.
Jesus estava à praia, ele veio do mar, e quando ele chegou na praia, aqui a palavra só diz que estava cheio de gente, grande multidão o cercava. Irmãos, como que eles sabiam que Jesus vinha do outro de lado para cá? Facebook da época? O Insta estava bombando nos stories? Como que eles sabiam que Jesus estava chegando? Jairo fez um pedido a Jesus. Falou, vai à minha casa. E no caminho, aí quando ele encontrou o Jairo na praia, ele, chegando à praia, ele vai a caminho da casa de Jairo. E nesse caminho entra a história da dona Virtude. E veja bem o que fala aqui. Marcos 5:21, rapidinho. Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Versículo 24 de Marcos. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia e comprimia. Aí, Jesus, eu vejo uma oportunidade careca dessa mulher, irmãos. Preste atenção. Ela sofria há 12 anos com uma hemorragia. Diga, hemorragia. 12 anos, irmãos. Marcos 5:25. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E eu queria que você entendesse o contexto dessa mulher, para a gente ir para o final dessa mensagem. Essa mulher era uma mulher impura. Certo? Quem sabe disso? Em Levíticos, irmãos, diz que a mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, ela ficava impura por quanto tempo? 7 dias. Se alguém tocasse nela nesses 7 dias, o que acontecia? E o que ele tinha que fazer? Se lavar, e só no final da tarde, depois do anoitecer, que ele ia ficar puro. Se um homem se deitasse com uma mulher nesses dias, ele ficava 7 dias impuro, e aí só depois do 7º dia ele ia ter que tomar banho, lavar sua roupa, para depois voltar a ser puro. Mas preste atenção no caso dessa mulher. Irmãos, essa mulher, ela tinha 12 anos, e com 12 anos ela não podia sair de casa. E se ela saísse de casa, ela tinha que sair depois, à noite, porque se ela fosse encontrada, eles iam falar para ela, impura. E sabe o que podiam fazer contra ela? Apedrejá-la. Mas eu queria que você entendesse a seriedade do que essa mulher fez. 12 anos escondida. 12 anos tomando num copo que só ela podia tomar. 12 anos sem poder abraçar seu filho, porque se ela abraçasse, o filho ia ter que tomar um banho à tarde, ou o marido, se é que ela tinha. A Bíblia diz que ela tinha dinheiro, porque ela gastou tudo que tinha e não adiantou absolutamente. Mulher impura, está em Levíticos 15:25, você pode ler depois. Ela padecia nas mãos dos médicos, e ela gastou tudo que tinha, irmãos. E os médicos faziam experiência, usou ela talvez como uma cobaia. Todo o dinheiro dela se foi. Aí essa mulher, irmãos, ouviu falar sobre Jesus. Lembra que eu te disse? A fé vem por quê? Vem ouvir o quê? A palavra de Jesus. Marcos 5:27, acompanha comigo. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, trocou as vestes. Olha só o que Mateus diz. Olha só o que Mateus diz. Aqui, ouvindo falar a fama de Jesus, vindo por trás, tocou-se as vestes. Olha a diferença que Mateus diz. Mateus 9:21. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia, irmãos, a fé tem que dizer, a fé tem que dizer, a fé tem que dizer. Ela dizia consigo mesma: se eu tocar, se eu tocar Jesus, se eu tocar Jesus, se eu tocar Jesus, se eu só apenas tocá-lo. Irmãos,
eu vi uma frase, eu anotei aqui. Suas ações seguem o que você diz. Grava aí, ó. Suas ações seguem o que você diz. Eu costumo dizer, eu vou viver. Se não sai essa palavra da minha boca, é aquilo que vai Você tem falado? O que você tem proferido? A mulher ouviu falar de Jesus. E quando você ouve falar das maravilhas que Jesus faz, o que você tem que proferir? A palavra de Deus. E nada mais que isso. Porque as suas ações seguem o que você diz. Quando você começa a dizer, eu vou comprar um carro, sabe? Vou comprar um carro. Um dia eu compro um carro. Você vai seguir essas ações. Eu quero comprar tanto e você vai seguir. Agora, o contrário também é verdadeiro. Eu vou falir, eu vou falir, eu não vou conseguir, eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo, eu não vou ser... E sabe o que acontece? Você não vai conseguir, porque você vai seguir a sua fala, as suas ações seguem aquilo que a boca está cheio. O que a boca está cheio. Estão comigo? O que você tem falado? Você tem ouvido para reproduzir. Eu assisti um filme que falou tanto comigo, irmão. Tanto comigo. Um filme bobo. Mas Deus falou tanto comigo. É um filme que eu não sei qual que é. Se alguém quiser saber, pergunta para a Cris depois. Mas fala de uma moça que ela começava a falar coisa que ela não era. E ela queria ser uma bartender, sabe essa pessoa que faz bebida? E ela falou, e ela chegou lá falando que é. E ela começou só a assistir vídeos. E até que ela se tornou uma bartender. Depois ela queria ser sócia daquele negócio. Ela começou a falar que ela era sócia. Aí eu sou sócia. Até que ela se tornou sócia. E ela falou que ia se apaixonar, ia casar. Ela começou a dizer. O que aconteceu? Ela casou. Ela se apaixonou. Ela perseguiu aquilo que ela queria falando. E eu lembrei de C.S. Lewis na hora. O filme pra mim foi ali, ó, C.S. Lewis contando pra mim como é que é. O que você quer ser, você tem que começar a ser. Você tem que começar a falar. Você tem que começar a agir. Porque senão você nunca vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, irmãos, você não gosta de orar? Então começa a orar. Finge que você gosta. Porque uma hora você vai gostar. Você não gosta de vir no culto domingo? Finge que você gosta. Uma hora você vai ficar aqui bom com a gente. Eu gosto muito da mensagem do pastor Márcio que diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Irmãos, essa mulher veio por trás. Ela veio por trás. Como assim ela veio por trás? Aqui eu quero fazer uma historinha rápida para você entender como que ela chegou lá. Porque lembra que ela era impura? Lembra que ela não podia sair na rua? Os historiadores dizem que ela, para chegar lá, sabe o que fez? A cidade estava vazia, porque todo mundo estava na praia. Todo mundo estava na praia. Então ela se viu uma oportunidade careca. Mas antes disso ela ouviu dizer que Jesus estava fazendo milagre. Imagine ela lá dentro da casa dela, ouvindo pela janela os outros chegando lá curados. Oh, eu recebi a cura, eu estou andando. Imagine ela trancada dentro de casa, na janela, ouvindo as notícias sobre Jesus. Imagine. Ela ouvia todo dia alguém passar. Jesus foi lá, Jesus me curou, Jesus me tocou, Jesus me transformou, hoje eu posso ver. Jesus ressuscitou. Irmãos, imagine essa mulher, quanto de fé foi criando dela dentro da casa dela. Aí ela ficou sabendo que Jesus estava na praia e ela saiu na rua, viu que não tinha ninguém. Irmãos, eu estou fazendo uma história aqui, contando para você entender como que ela chegou lá. E ela saiu e viu que tinha uma oportunidade careca de ter com Jesus. E a Bíblia diz que ela veio por trás. Por que por trás? Porque quando ela aproveitou para ir, o pessoal estava na praia, aí ela foi. E quando ela percebeu que o povo estava vindo, o que ela fez? Se escondeu. E aí o povo passou.
porque Jesus estava indo na direção da casa de Jairo. E aí ela veio por trás da multidão, ninguém estava vendo ela, porque todo mundo estava seguindo Jesus pela frente. Por isso que a Bíblia diz aqui que ela veio por detrás. E ela tocou Jesus. Ela tocou Jesus e foi curada imediatamente. Mas eu queria que você entendesse como que ela tocou Jesus. Aqui a Bíblia diz que ela tocou na orla. O que é a orla? Quem sabe dizer o que é a orla das suas vestes? Irmãos, é na pontinha, ó. Na pontinha do tecido, lá da franja do tecido de Jesus. Quando você vai tocar alguém, você toca onde? E aí, pô, você toca no ombro, você toca na cabeça, você fala, pô, olha pra mim, por detrás. Ela tocou na orla. Por que ela tocou na orla? O que você consegue entender aí? Ela estava se rastejando. Ele estava no meio da multidão ali, ó, comprimida. Imagina, quem já andou numa multidão lá no metrô, no trem, que você anda igual uma... Eu vi uma história que um cara andou uma vez assim, que ele levantou o pé e ele foi levado pelos outros sem precisar fazer força, de tão comprimido que ele estava. Imagine, irmãos, o risco que essa mulher teve para tocar Jesus. Irmãos, pensa no sacrifício que ela fez, irmãos. Ela não somente ela era impura, e ela veio por detrás, tocando em todo mundo, ao ponto de alguém ver ela e falar assim, ó, morre, maldita. Se alguém visse, porque eles tinham que vestir uma roupa adequada, eles não podiam vestir uma roupa colorida, tinham que vestir uma roupa dizendo, eu estou naqueles dias. Pense, irmãos. E o fato dela ir por detrás, pelo meio, também facilitou que ninguém a visse. E logo ela estancou a hemorragia. Marcos 5:29. E o corpo dela estava curada do seu flagelo. Vamos rapidinho um parênteses. Vamos, já estou caminhando para o fim. É verdade. Flagelo vem do grego maxtis. Fala de calamidade, infortúnio. É um açoite, chicote. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? 12 anos, foi curada do seu flagelo. Flagelo, sabe o que é? A mesma coisa que, é a mesma palavra que os romanos faziam com quem eles queriam castigar. E sabe qual é o castigo dos romanos? Ele prendia a pessoa que fez uma coisa errada, trazia para chicotear. E ele chicoteava, Tiago, chicoteava, Natinho, até o cara chegar à beira da morte. Quando estivesse quase morrendo, ele parava e reservava o cara na prisão até ele sarar. Aí quando ele sarava, trazia de novo e chicoteava. E chicoteava. Quando estivesse quase morrendo, não deixa morrer não. Irmãos, esse era o flagelo dessa mulher. Ela estava há 12 anos. De vez em quando dava uma aliviada, mas depois voltava. Irmãos, e tem muita gente hoje em dia que sofre de flagelo. Tem pessoas no nosso meio que sofrem de flagelo, que vivem em altos e baixos na vida, que parece que agora vai, mas logo o flagelo está destruindo ela de novo, ou ele de novo, porque não toma posse do que Jesus fez por você. Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Eu acho engraçado como Pedro fala para Jesus aqui, no Lucas 8:45. Mas Jesus diz: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, a multidão aperta e todos te oprimem, e tu dizes: quem me tocou? Como assim, Jesus? Você está com noção do que você está falando? Todo mundo está te tocando aí? Contudo, Jesus insistiu: alguém
me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Não foi um toque, tipo a mão em que Jesus, não foi um simples toque, não foi Jesus que parou, ó, mulher, você recebeu cura. Opa, ressenti aqui, tem uma mulher que está tentando chegar aqui, ó, e levanta, mulher, não precisa andar assim não, receba a cura. Não foi, irmãos. Foi o sacrifício da mulher que fez ela alcançar a cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela tocou a pontinha e Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Primeiro Jesus chamou ela de filha. Quando ele olhou para ela, falou: Senhor, fui eu que te toquei. Ela ficou com medo, irmãos. Imagine o medo dessa mulher. Preste atenção, porque ela era impura. Agora eu vou me apedrejar, eu vou morrer curada. Eles vão me ver aqui desse jeito e falar: agora já era, acabou para mim. Aí Jesus olha para ela: filha, como assim? Não foi eu que te curei, foi a fé que te curou. Uau, uau, uau. Filha, receba a salvação, a tua fé te salvou. Irmãos, a palavra salvação aqui é sozo. E sozo, sabe, fala do quê? De plenitude. Fala de vida completa, fala de vida plena, fala de uma vida que o Senhor deu para ela. Agora ela não vai viver somente curada, ela vai viver uma nova vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, irmãos, eu quero encerrar, e eu disse que eu ia encerrar lendo Tiago. Pode ser que você tenha algum flagelo que precisa ser arrancado da sua vida, mas eu creio que na nossa vida nós precisamos de sacrifício. Nós não estamos dispostos a fazer, Ricardo, sacrifício algum. Nós queremos a bênção, nós dizemos que temos fé, mas não estamos dispostos a sofrer nenhum risco para receber a plenitude de Deus através da fé. Irmãos, escute essa mensagem. Tiago, não precisa abrir a Dinha agora que eu vou ler na amplificada. Tiago 2,14. Escute essa mensagem. Qual é a utilidade, ou qual é o lucro, meus irmãos, para alguém processar ter fé, se ele não tem boas obras para mostrá-la? Fé salva a tua alma. Se o meu irmão ou minha irmã estiver mal vestido e não tiver comida para cada dia, e um de vós lhe disser: adeus, mantenha-se aquecido e bem alimentado, sem dar a ele necessário para o corpo, de que adianta isso? Assim também a fé, se não tiver obras, ações de obediência para apoiá-la, por si só é destruída de poder e é inoperante, é morta. Mas alguém dirá para você então: você diz que tem fé e eu te mostro obra. Agora você me mostra a sua suposta fé, independente de qualquer boa obra? Se puder, eu, por boas obras de obediência, te mostrarei a minha fé. Você acredita que Deus é um?
Vocês faz bem. Assim também os demônios acreditam e estremecem de tremor e de horror, como fazem o cabelo de um homem se arrepiar e contrair a superfície da sua pele. Você está disposto a ser mostrado, a passar por prova? Seu companheiro, todo improdutivo e espiritualmente deficiente? Porque a fé sem obras é inativa, ineficaz, sem valor. Não foi nosso antepassado Abraão, mostrado ser justificado, tornou-se aceitável a Deus por suas obras, porque ele trouxe ao altar como oferta o próprio filho Isaque. Você vê, sua fé estava cooperando com suas obras, e a sua fé foi completada a atingir a sua expressão suprema quando ele implementou a boa obra. E assim cumpriu-se as escrituras. Abraão creu, aderiu, confiou, teve a convicção, e isso lhe foi imputado com justiça, com a conformidade com a vontade de Deus em pensamentos e em ação. Ele foi chamado amigo de Deus. Mais 3 versículos, irmão. Você vê que o homem é justificado, declarado justo diante de Deus por meio do que ele faz e não apenas por fé, por meio das obras de obediência, bem como também no que ele acredita. Assim também como Raabe, a prostituta, ela não foi justificada, declarada justa diante de Deus por boas ações, quando ela não foi justificada pelas boas ações, quando ela pegou os batedores espiões e enviou em rota diferente. Porque assim como um corpo sem espírito é sem vida, assim também a fé sem obras de obediência é morta. Ação. Irmãos, é tempo de começar a agir. Chega de falar. É tempo de fazer sacrifício por fé. Aí eu pergunto então, cadê a sua ação? Me mostra se você tem fé. Irmãos, é sério. Você não consegue ter ação de guardar o domingo do Senhor. Você não faz o sacrifício nem de guardar o domingo do Senhor. Que fé é essa? Que não pode ter essa ação. A ação de demonstrar gratidão a Deus, a obediência à palavra dele. Você não tem a fé e a ação de trazer o dízimo na casa do Senhor? Que fé é essa? Que você não pode ter a ação de entregar por fé? Que fé é essa? Que fé? Mostra a ação que eu vejo a tua fé. Mostra a sua fé. Eu sei que Deus quer curar hoje aqui. Eu sei que o Senhor quer tirar flagelos das nossas vidas. E o flagelo pode ser mental, mas também pode ser algo financeiro. Que você está aí, remoendo no mesmo lugar, porque não tem uma ação de fé. Seja como uma mulher, irmãos, não se importe se você vai ser apedrejado ou crucificado por as pessoas, porque fez uma ação de fé verdadeira, conforme a palavra de verdade e vida. Você tem fé para falar a verdade? Porque a mulher falou: fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei, Senhor. É eu que preciso. Sabe, o orgulho é um flagelo.
É um flagelo que costuma sempre nos trazer de volta à doença. A mentira é um flagelo. A inconstância é um flagelo. E hoje Satanás vai ser arrancado. Ele não vai mais te torturar com esse flagelo. Em nome de Jesus. Você tem fé? Você tem fé? Então cadê as suas ações? Cadê as suas ações? O que você tem falado? O que você tem ouvido? Qual é a sua convicção? Porque fé é convicção. Só que você está convicto numa coisa que não tem nada a ver. Comece a ouvir a palavra, irmãos. Comece a derramar palavras sobre você. Comece a derramar coisas boas sobre a sua mente, sobre o seu coração. Porque quando vai para o coração, irmãos, vira convicção. O Senhor quer te fazer viver uma vida sozo. Se disser a este monte e crer no seu coração, será feito. Viva por fé, viva plenitude. Hoje o Senhor quer arrancar o monte. O monte pode ser um monte de verdade, mas o monte às vezes é um monte de tranqueira que nós carregamos. Mas se você dizer e continuar dizendo, como a mulher, ela disse e continua dizendo: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, e se eu apenas tocar, e se eu apenas crer, e se eu apenas viver o que eu creio, se eu apenas ouvir a palavra todos os dias, esse monte vai sair. Em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, irmãos. Mas eu não posso sair daqui hoje sem fazer uma oração especial. Feche seus olhos, só um momento. Medite no silêncio um pouquinho. Olhe para dentro de você. A pergunta é: preciso ser curado do meu flagelo? Tenho vivido a palavra? Tenho demonstrado as ações de que verdadeiramente fui curado, fui sarado? Que a palavra de fé que é pregada, que é Jesus, possa estar sobre você. Eu quero orar nesta hora. Tem alguém aqui que precisa ter forças para tomar uma ação e você precisa ouvir a palavra, e a palavra foi falada com você nesta manhã, nessa tarde, e eu creio que Deus pode dizer: tua fé salvou. Eu queria orar por você que entende que precisa ser curada ou curado desse flagelo. Eu queria que, se tiver alguém nessa situação aqui, se tiver coragem, né, como teve aquela mulher, que viesse aqui na frente. E eu quero orar por você nesta hora.